Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahu et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nós gostaríamos hoje de examinar nesta noite de Shabbat o texto que se encontra em Lucas capítulo 8, dentro da porção dos escritos nazarenos, na Parashá Be'ar, no monte, 8, verso 26, que diz assim: E navegaram Yeshua e os apóstolos para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Yeshua, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Yeshua, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Yeshua tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Yeshua, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe para que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Yeshua. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Yeshua, e temeram. Queridos amados, essa passagem é uma passagem breve, e nós vamos examinar, primeiramente, a autoridade que Yeshua tem sobre os demônios e para permitir ou não que eles façam alguma coisa. Então, aqueles demônios estavam naquele homem e sabiam que iam ter que sair, porque Yeshua já tinha ordenado a saída deles. Pediram para Yeshua para que entrassem nos porcos. E ali entraram nos porcos, e os porcos precipitaram-se no despenhadeiro. E ali, meu amado, você observa bem que esses porcos, nós podemos trazer também essa passagem dos demônios entrando nos porcos, sob a concessão que Yeshua concedendo, podemos traçar por um nível mais profundo. Observe bem, o que é um porco? Em Levítico capítulo 11, diz que o porco é um animal meio limpo e meio imundo, razão pela qual o Eterno o considera imundo. Por quê? O meio termo para o Eterno é imundo, porque o porco ele tem a unha fendida em duas e o que lhe faz ser puro por essa parte, mas ele não rumina e é impuro por essa parte, então ele é um animal imundo. E aí, meu amado, o que acontece? Satanás ali pede, e nós temos que, antes disso, entender que, trazendo isso para o campo espiritual, uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus, não pode ficar no meio termo. Porque o morno é tal qual esses animais que são metade puro e metade impuro. O morno, Yeshua, inclusive, fala lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 15, quando ele se dirige à igreja de Laodiceia, Yeshua fala assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, Yeshua, ele simplesmente, ele não quer, ele não vai aceitar o meio termo, aquele que está meio no mundo e meio na presença dele. Então, isso daí equivale a um animal que seja limpo em parte e imundo em parte. É o caso do porco, que o porco é puro por um lado, mas impuro por outro, e o Eterno considera imundo. E Yeshua, da mesma forma, ele, em relação ao crente morno, aquele crente que está com um pé no mundo e um pé no caminho do Eterno, esse crente vai ser rejeitado. Yeshua diz aqui claramente: Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse é o primeiro ponto. E um detalhe interessante, que Satanás pede para Yeshua na passagem para entrar nos porcos, e Yeshua concede. Ou seja, andar na mornidão abre uma porta, uma possibilidade para que o inimigo receba a permissão de Yeshua para entrar na vida daquela pessoa que está na mornidão. Então, meu amado,
E aí acontece de pessoas que se dizem crentes estarem até possessas. Por quê? Por causa que aquele que tiver morno e o Satanás conseguir de Yeshua a permissão para entrar na vida dele ou na vida dela, e aí o Satanás entra. E observe que aqueles porcos, eles se precipitaram no despenhadeiro. E a vida daquela pessoa vai ficar pior ainda. Então, queridos, é importante a gente ter essa visão também profunda dessa passagem. Amém? Aqueles porcos ali pode simbolizar o crente morno. O crente que, por não ter uma posição firme com a palavra, com o eterno, ele acaba abrindo uma brecha para que Satanás, ao pedir para Yeshua para entrar na vida daquele crente, aí acaba Yeshua concedendo, e acontece é óbvio que existem muitos crentes que acabam até possessos. Amém? E é exatamente por isso. Outro ponto para a gente concluir essa mensagem, irmãos, é que a gente observa que o jovem, de início, quando ele estava endemoniado, aquele rapaz, né, esse homem, aqui diz, irmãos, amém, que no verso 27, e quando desceu para a terra, Yeshua desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido. Olha só, ele estava possesso de demônios e não andava vestido. Então, é uma situação espiritual também de não andar vestido, é uma consequência espiritual também de atuação demoníaca. Observe bem, ou seja, não andar vestido, ele andava de uma forma escandalosa. E aqui nós vemos que quando os demônios vão embora, no verso 35, amém? Que diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Yeshua, e acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido. Então, lá em cima, no verso anterior que nós lemos, verso 27, diz que aquele homem estava possesso de demônios e não andava vestido. Amém? Exatamente, a frase é a seguinte: estava possesso de demônios e não andava vestido. No 27. No 35, diz assim: de quem haviam saído os demônios e estava vestido. Então a gente observa que isso daí também é uma maneira do Eterno, do Espírito Santo, falar ao nosso coração. A veste tem que ser santa, irmãos, porque senão abre porta também para a atuação demoníaca. Amém? Então o crente, o servo de Deus, tem que andar com a veste santa. Amém? Porque aquele jovem, ele estava possesso de demônios e andava de uma maneira escandalosa. Então, às vezes, você vê até um crente, uma crente de uma maneira escandalosa, também está ali abrindo uma porta para a atuação demoníaca e, às vezes, pode estar até sob a atuação demoníaca também. Então, é importante que nós andemos, né, não venhamos a não vigiar nessa parte, muito pelo contrário, vigiemos nessa parte, porque as vestes do servo de Deus é santa, e isso confere com o próprio Yeshua HaMashiach em Apocalipse 16:15, quando ele diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Queridos amados, ele vem como ladrão, e nós devemos guardar também as nossas roupas em santidade, porque aquele jovem, quando ele estava possesso, andava nu, mas quando ele estava liberto, andava vestido adequadamente. Isso daí não foi colocado à toa na Escritura, porque cada palavra da Escritura tem seu significado. Queridos amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.